Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta nossa 14ª live do nosso workshop de escrita criativa, 15 portas para abrir a escrita. Nas lives anteriores, até à 13ª, nós estivemos a falar de pistas, de dicas fundamentais de escrita para tu teres o teu texto pronto e publicado. Na live de hoje, vamos dizer que tu tens o manuscrito já pronto. Agora, como é que tu podes procurar uma editora para publicar o teu livro? No fundo, quais são as oportunidades de publicação que tu tens para publicar o teu manuscrito? Diríamos efetivamente que um dos objetivos da escrita é efetivamente publicarmos o nosso texto. Então, se escrever é um ato solitário, um ato que tu fazes contigo mesmo, no silêncio da tua investigação, do teu trabalho e da tua criatividade, publicar é um ato coletivo. Quando tu decides publicar o teu livro, tu decides publicar, partilhar com os leitores o teu texto. Portanto, o texto deixa de ser apenas teu e passa a ser teu e de todos os que quiserem ou que se sentirem seduzidos para ler o teu texto. Então, hoje vamos tentar explorar de uma forma muito simples, muito breve, muito sintética, os diferentes caminhos para transformar o teu manuscrito numa obra pública. E, porventura, a primeira coisa que tens de saber é que o rascunho é apenas um começo, ok? Terminar de escrever o manuscrito é naturalmente uma vitória enorme, porque tu, se tinhas esse objetivo, esse desejo, esse sonho, o concluíste, mas não é o fim da jornada. Eu até conheço alguém ligado ao âmbito da promoção do livro que diz que o livro é como uma partida de futebol, que tem duas partes. A primeira parte é a parte em que tu escreves o livro, a segunda parte é a parte em que tu publicas e promoves o teu livro. Porque se efetivamente o livro não for promovido e não for divulgado, é provável que fique um livro sem o efeito pretendido, que é conquistar e gerar leitores. E para tu apresentares um manuscrito a uma editora, há quatro coisas fundamentais que tens de fazer. Em primeiro lugar, tens de submeter o teu manuscrito a revisões sucessivas e revisões atentas. Uma revisão de um texto, sobretudo se for um texto longo, uma novela, um romance, ainda que infantil-juvenil, exige muito trabalho sobre o rascunho inicial, sobre a primeira versão do manuscrito. Quando tu te debruças sobre o teu manuscrito, deves fazê-lo mais do que uma vez e deves fazê-lo de uma forma muito atenta, muito consciente, eu diria muito perspicaz. É como se rever fosse um trabalho de filigrana. Isto é, depois do prazer que te deu escrever, em que de certo modo estás livre e estás à vontade, rever é um trabalho mais difícil, mais aturado, um trabalho que custa mais. Depois, o teu texto precisa também da leitura de terceiros, isto é, antes de tu enviares o teu manuscrito para uma editora, creio que é fundamental tu partilhares o teu texto com leitores beta. Isto é, com gente a quem tu reconheces capacidade para tecer algum juízo crítico ou pelo menos um juízo avaliativo sobre o teu manuscrito. Porque a opinião dos outros é importante. Deves escolher como leitores beta pessoas, em primeiro lugar, com capacidade para fazer uma leitura crítica e, sobretudo, pessoas que sejam capazes de dizer-te a verdade. Ou, se quiseres, pessoas capazes de dizerem que o texto não está bem, ou que precisas de corrigir isto ou aquilo, ou até, porventura, pessoas que te digam que não gostaram do manuscrito e sejam capazes de dizer o conjunto de razões que o fizeram ter essa opinião sobre o manuscrito. Em terceiro lugar, é preciso que tu, mesmo depois disso, faças um polimento, um refinamento contínuo do teu manuscrito. Mesmo depois de sucessivas revisões, é preciso que passes a pente fino, isto é, que dês uma última de mão ao teu manuscrito antes de o enviar para uma editora. E, finalmente, quando entre o momento da escrita e o momento da revisão do manuscrito, deve haver uma pausa, deve haver aquilo que chamamos um distanciamento temporal. Porque é natural que quando nós escrevemos o nosso manuscrito, ele seja o melhor texto do mundo.
é provável que 3 meses depois, meio ano depois, quando nós voltamos ao texto, quando de certo modo já esquecemos o texto, quando o nosso olhar para o texto já não é tão comprometido, é provável que tenhamos uma visão e façamos, porventura, uma avaliação diferente do nosso manuscrito. Então, não esqueças que não escrevas o manuscrito depressa e envies logo para uma editora. Se tu queres efetivamente escrever para publicar, tem consciência que o teu manuscrito precisa de ser, além de ser escrito, precisa de ser revisto de um modo sucessivo e atento, precisa de leitura crítica por terceiros, precisa de polimento e refinamento e precisa, sobretudo, que tu te distancies dele durante algum tempo, alguma etapa. Diríamos que hoje, no tempo em que nós vivemos, há 3 caminhos para nós publicarmos um livro ou para publicarmos o nosso manuscrito. Diríamos que não existe um único caminho de passagem do manuscrito ao livro. Diríamos que até, além de 3, até podem existir outras mais. Existem, portanto, várias opções, cada uma com as suas características, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Nós aqui hoje vamos apenas explorar as 3 principais opções de publicação. E a primeira opção de publicação é tu enviares o teu manuscrito para editoras tradicionais. Isto é, para aquelas editoras que tu conheces, que estão aí no mercado há longos anos e que, quando tu envias o manuscrito, são capazes de avaliar o manuscrito e, se o manuscrito lhes interessar, são capazes de te contactar e não te pedir nenhum dinheiro para que tu patrocines ou apoies a publicação do livro. Isto é uma característica das editoras tradicionais. Elas avaliam o manuscrito, se gostarem do teu manuscrito, publicam-no e não te pedem nenhum dinheiro por ele. Ou seja, não pedem que tu participes monetariamente na edição do livro. Isto é, as editoras tradicionais são aquelas que assumem na totalidade dos encargos e, portanto, não te pedem qualquer contribuição monetária. Portanto, tendo em conta que estas são as características de uma editora tradicionais, tu podes avaliar vantagens e desvantagens. Naturalmente que as vantagens são eh, prestígio e credibilidade editorial, sobretudo se tu publicas com um selo importante, com um selo que tem autoridade no mercado. Também outra vantagem é que, habitualmente, estas editoras mais consolidadas têm uma rede de distribuição estabelecida e, portanto, na segunda parte do jogo, pode ser que o teu livro ganhe mais visibilidade, chegue mais depressa e de modo mais fácil às livrarias, etc. Depois, uma terceira vantagem é que a editora pode oferecer-te um apoio editorial profissional completo. Isto é, sabe o que está a fazer. A editora pode também ajudar-te e mesmo partilhar contigo um investimento em marketing, em divulgação, levar-te a escolas, levar-te a eventos, etc. E, finalmente, uma editora tradicional tem como objetivo levar o teu livro às livrarias físicas. Mas, como em tudo na vida, também a edição tradicional tem desvantagens. E a desvantagem é que é um processo de seleção muito rigoroso. Isto é, as boas editoras, as editoras tradicionais, não podem publicar tudo aquilo, todos os manuscritos que recebem. Eu diria, as editoras tradicionais não podem publicar todos os bons manuscritos que recebem, todos os bons manuscritos que mereciam ser publicados. Porquê? Porque habitualmente não podem editar de uma forma ilimitada e, portanto, têm de fazer escolhas. E, portanto, o processo de seleção é mais cuidado. E essa é uma desvantagem. Depois, outra desvantagem é que o tempo de resposta pode ser longo, pode demorar meses ou até pode nunca chegar. Tenha em conta que o facto de tu enviares um manuscrito para uma editora tradicional, isso não obriga a editora a dar-te uma resposta. Ok? Porquê? Porque são imensos, diria milhares, os manuscritos que chegam por ano e eu diria por mês até a uma editora. E, portanto, é provável que nem todos os manuscritos recebam resposta. É provável que haja uma triagem dos próprios manuscritos. Depois, uma terceira desvantagem é que, quando tu publicas por uma editora tradicional, tu não tens controle sobre o produto final. Isto é a editora que controla a revisão do texto, porventura a ilustração, a capa e um conjunto grande de pormenores que as editoras tradicionais levam a peito e levam a cargo, independentemente da tua opinião. Depois,
Obviamente, uma outra desvantagem tem a ver com os direitos de autor, com os royalties. Se uma editora aposta em ti e te não pede qualquer colaboração, também é perfeitamente normal que depois a grande margem, a grande tranche de lucro seja para a própria editora. E depois, outra desvantagem é que muitas vezes também há decisões editoriais que são partilhadas, que não são discutidas com os autores, mas são partilhadas apenas dentro da editora. Posto isto, importa dizer-te que, para além das editoras tradicionais, tu tens outra hipótese que é a autopublicação. O que é a autopublicação? Atenção que a autopublicação não significa a mesma coisa que edição de autor. Uma edição de autor é quando tu tens um manuscrito, tu fazes a revisão, tu fazes a capa, tu fazes a paginação, tu fazes tudo, tu és responsável por tudo. A autopublicação não é assim. A autopublicação é quando tu tens um texto, tens um manuscrito e tu confias a alguém, a alguma editora, por exemplo, o trabalho de fazer a paginação, de fazer a revisão do texto, de fazer a ilustração, de escolher a capa, etc. Sendo que esse trabalho é supervisionado por ti e, sobretudo, é pago por ti. Ok? Tu pagas a alguém para que o teu livro fique com um aspecto profissional. Tu pagas a uma editora para que a editora faça do modo profissional aquilo que tu, porventura, julgas que não tens capacidade para fazer. Então aqui a vantagem é que tu tens um total controlo criativo, isto é, tu podes dizer aquilo que é o que queres dizer, porventura, definir como é o tipo de ilustração, tu podes definir o tipo de papel, etc. Podes até, de certo modo, hum, hum, dizer como queres que o teu livro seja, e, portanto, de certo modo, é uma questão de negociação com a editora com quem tu decides publicar o livro, e além disso tens o maior controle sobre os direitos de autor, ok? Diríamos que na autopublicação tu tens liberdade completa, coisa que não acontece quando publicas por uma editora tradicional. Qual é a vantagem? É que todos os custos são teus. O marketing depende inteiramente de ti, a distribuição física depende também de ti e é mais limitada e, portanto, é provável que haja um menos prestígio, até menos segurança do ponto de vista inicial. Para além da publicação tradicional e da autopublicação, tens ainda aquilo que nós podíamos chamar uma edição híbrida, que é uma edição em que há uma editora que já tem algum nome e alguma presença no mercado, que existe partilhar contigo os custos. Isto é, o autor e a editora dividem o investimento inicial na produção dos livros. Também partilham os royalties. Há uma percentagem que fica para a editora e uma outra percentagem que fica para o autor. Um outro aspecto é o equilíbrio do controle. Está, pode haver uma maior participação nas decisões, mantendo naturalmente o apoio profissional para que alguém o faça. Por outro lado, também pode haver partilha daquilo que nós chamamos aqui um apoio editorial, isto é, pode haver um acesso a serviços profissionais de edição, de design, de distribuição e até de promoção do livro. É importante que tenhas hum, em conta que no mercado, hoje, concretamente em Portugal, há algumas editoras que fazem isto e fazem isto bem feito. Então, se tu queres gastar, investir algum dinheiro, não é gastar, é investir algum dinheiro no teu livro, tu podes escolher uma editora que partilha contigo os custos, os royalties e também o controlo da própria obra e também algum apoio editorial. São estes, vamos dizer assim, em traços gerais, grosso modo, os três tipos de publicação que tu precisas de conhecer para transformar o teu manuscrito num livro. De qualquer modo, é importante que, antes de tu mandares o teu manuscrito para uma editora, tenhas em conta algumas questões. No fundo, que prepares um dossiê, um documento completo e profissional. E este documento deve ter, fundamentalmente, cinco partes ou cinco alíneas. Em primeiro lugar, o documento deve ter o teu texto revisto e polido. Deve ter a versão final do teu texto revisto e polido. Portanto, um texto sem erros, com linguagem cuidada, com estrutura sólida e com uma boa apresentação, mesmo em termos de tipo de letra, de formato, como é que o teu livro é apresentado. Porque se tu envias para uma editora um texto cujo manuscrito é ilegível,
cujo manuscrito tem um tipo de letra com dificuldade de leitura, isso é logo um primeiro impedimento. Depois, uma segunda coisa que deve ter este dossiê é deves escrever uma sinopse clara e apelativa do teu livro. No fundo, fazer um resumo envolvente que capte a essência, que capte o caráter singular da tua obra. Em terceiro lugar, deves também, este documento, este dossiê, deve também ter uma biografia tua de autor. E, portanto, uma apresentação profissional, com experiência relevante e com credenciais. Não precisa de ser um currículo vitae com muitos anexos. Precisa apenas ser uma biografia bem estruturada, que chama a atenção do leitor, que mostra a tua experiência, que mostre, porventura, a tua formação académica, a tua formação na área da escrita, a tua experiência, a tua participação em antologias, em revistas, etc. Depois, em quarto lugar, no teu dossiê, também deves ter uma carta de apresentação. Não diríamos aqui que, em vez de carta, talvez um e-mail de apresentação. Trata-se de um texto breve, de um texto profissional, dirigido especialmente à editora e, dentro da editora, ao editor de literatura infantil-juvenil, se for o caso, ou ao editor de romances ou de novela gráfica, se for o outro caso. A carta de apresentação é um e-mail breve em que tu vais, de certo modo, apresentar todos os documentos anteriores. E depois, nesta carta de apresentação, também podes incluir um anexo chamado proposta de edição, em que incluís então o texto revisto, a sinopse e a biografia do autor. Não te esqueças também que na carta de apresentação e na proposta editorial que tu envias para o autor de apresentar e definir o teu público-alvo. Isto é, dizeres claramente qual é o género da tua obra e quem são os destinatários, quais são os leitores ideais da tua obra, quem são aqueles leitores que tu pensas ou que tu estás convencido que são os ideais para lerem a tua obra. Deixa dizer-te um último aspecto que tu tens de fazer, é que nesta carta ao editor tu tens de, de ter em conta alguns aspectos fundamentais. E escreves um parágrafo de apresentação do manuscrito que responda fundamentalmente a estas três perguntas essenciais. Qual é o livro? Isto é, que género de livro se trata? Se é um livro infantil ou juvenil? Se é um livro para adultos? Qual é o género literário ou o tipo de texto? Qual é o tema central? Ok? E a quem se destina? Né? Depois, um segundo elemento é porque é que este livro é especial. Isto é, quais são as razões que tu, como autores, achas que este livro merece ser publicado. É importante teres em conta isto, ok? Finalmente, quem é o leitor ideal, quem é o público-alvo, quem é o potencial leitor do teu livro. E estes três aspectos, portanto, o tipo de livro, porque é que achas que o livro deve ser publicado, no fundo, quais são as mais-valias do teu livro, e depois quem é o destinatário do teu livro, são aspectos que não podes nunca esquecer na carta que tu vais dirigir ao editor. No e-mail de apresentação, ok? Fixa isto, guarda isto, porque isto é absolutamente fundamental. Nós aqui na editora, de vez em quando, ainda recebemos e-mails cujo título é envio em anexo a minha obra para possível avaliação e, quem sabe, edição. Isto não diz nada. Uma carta de apresentação devia ser uma carta que desperta o leitor a ler a tua proposta. E na a tua proposta devia seduzir, captar a atenção do leitor. A primeira coisa que tens de fazer é que, com a carta de apresentação, é fazer com que o teu leitor leia o teu dossiê e o teu manuscrito, ok? E, portanto, ele não vai, se o teu dossiê tem 300 páginas, ele não vai ler o manuscrito. Ele vai ler sobre o que é o teu livro, qual é o tema, qual é a mensagem principal, a sinopse, o resumo, e só depois é que ele vai avaliar se é legítimo, se tem sentido ou não tem sentido, ele ler o manuscrito. Portanto, o primeiro passo que tens de dar é na carta de apresentação e na proposta que tu submetes ao editor, conquistar e captar e chamar a atenção do leitor. Alguns conselhos para tu teres sucesso no envio e possível publicação do teu livro. Primeiro conselho é estuda a editora. Pesquisa muito bem, investiga a linha editorial antes de enviares o teu manuscrito. Cada editora tem o seu perfil e tem também o seu catálogo específico.
Por exemplo, vou fazer uma caricatura. Se tu envias um livro de poesia para uma editorial que só publica ensaio, é altamente provável que o teu livro não seja publicado, ok? Não seja aceite. Portanto, tem em conta isso. Estuda bem a linha editorial da editora, estuda bem o perfil da editora. Há editoras mesmo generalistas que publicam mais literatura juvenil do que infantil, outras que publicam mais infantil do que juvenil, há outras que não publicam infantil. Portanto, tens de ter em conta isto, porque tu queres enviar o teu manuscrito, se é um manuscrito infantil, para uma editora que no seu catálogo, na sua linha editorial, privilegia livros de literatura infantil. Depois, em segundo lugar, ser muito profissional no modo como te dirige à editora. Isto é, tem um cuidado extremo com a forma, com a ortografia, com a apresentação. Se tu, por exemplo, escreves ou apresentas na carta de apresentação ou na tua proposta de edição erros gramaticais, fica logo um aspecto muito mau e é altamente provável que alguém, ao confrontar-se logo com um erro ortográfico ou gramatical na carta de apresentação, diga: se calhar não vale a pena ler o manuscrito. Se calhar com este erro, logo um erro crasso, não vale a pena perder tempo com este autor e com este manuscrito. Ok? Terceiro conselho é, depois de enviares o teu manuscrito, tens de ser paciente. Paciente significa esperar. Se tu envias o manuscrito e uma semana depois já estás a enviar um e-mail a dizer: olha, enviei o meu manuscrito, vocês não me dão resposta. Isso não cai muito bem, ok? Porque, mais uma vez eu digo, a editora, nenhuma editora tem obrigação de ler e de avaliar o teu manuscrito. Se eles o fazem, é porque querem encontrar talentos, é porque andam à procura de talentos, mas não quer dizer que isso aconteça, ok? Portanto, tens de ser paciente. O processo editorial tem o seu tempo próprio, muitas vezes há muitas coisas em jogo, desde o número de livros que vão editar por ano, desde avaliar a qualidade entre vários manuscritos, desde ter autores no seu catálogo que querem que continuar a publicar e, portanto, se calhar tens de ter paciência, ok? Depois, no caso de tu optares por autopublicação ou por edição híbrida, investe na qualidade, ok? Contrata alguém para fazer a revisão do teu livro, que o design seja um design profissional, que as ilustrações sejam de um bom ilustrador, não de um ilustrador qualquer. Porquê? Porque se tu não cuidas, se não investes em qualidade, é altamente provável que o teu livro não tenha sucesso. Eu diria que o sucesso de um livro não depende tanto da editora que o edita, depende da qualidade com que o livro é editado. E este é um aspecto absolutamente fundamental quando nós queremos submeter o nosso texto a uma editora. Então eu diria que o vosso caminho, o caminho que tens de fazer para publicar o teu manuscrito é, em primeiro lugar, reconhecer que não há um caminho único. Há um caminho certo para cada autor e para cada obra, ok? E nós podemos publicar, um autor pode fazer autopublicação e ser um autor de sucesso, ok? O objetivo aqui é escolher conscientemente. Também depende dos objetivos porque nós publicamos. Se nós queremos fazer um livro mais pessoal, mais intimista para a família, se calhar não tem sentido recorrer a uma editora tradicional. Se nós queremos publicar um livro com um objetivo muito específico, até mesmo social ou outro, se calhar não vale a pena uma editora tradicional. Portanto, o que é importante é tu veres, conhecer as vantagens de um e do outro, definir o objetivo da tua publicação e depois escolheres aquele que for mais conforme, mais consentâneo com os teus objetivos. Qual seria então o desafio para esta semana? Era tu escreveres uma mini carta de apresentação do teu projeto, tu fazeres o teu dossiê ou plano de proposta de edição, de modo a que tu a que te tornes cada vez mais ágil nesta, nesta habilidade, nesta tarefa de submeteres um manuscrito a um editor. Na próxima live, que será a nossa última live, vamos ter o tema celebrar a escrita, o que aprendemos e para onde vamos. A conclusão desta jornada. No fundo, vamos recapitular aqui as linhas fundamentais destas 15 lives, destas 15 workshops, destas 15 sessões do nosso workshop, e tentar deixar-te algumas pistas para que tu possas, quando quiseres, regressar a estas lives e, sobretudo, animares, trabalhar o teu mindset e, porventura, também, porque não, trabalhar e aprofundar o teu próprio processo
de escrita. Deixa aí nos comentários deste vídeo se este, esta lição foi importante e decisiva para ti ou não. Diríamos que o exercício que tens de fazer para esta semana é preparar a tua carta de apresentação. Primeiro, escolheres o manuscrito que queres submeter a uma editora. Segundo, preparares a carta de apresentação. Terceiro, preparares o teu dossiê ou proposta de edição. O dossiê consiste na sinopse, consiste num resumo da tua obra, consiste no próprio manuscrito e na tua nota bibliográfica. E também podes, naturalmente, acrescentar, apesar de o teres feito na carta da apresentação, podes também apresentar o público para quem se destina a tua obra. Então, até à próxima semana, à nossa última live. Bons trabalhos. Preparem bem, 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 muito bem o vosso manuscrito para que, de facto, ele, ao ser recebido por uma editora, possa ser bem acolhido, porventura avaliado e, quem sabe, é o nosso voto, seja também publicado. Até à semana e boas escritas.